Meu nome é Helena, boa tarde. Queria agradecer primeiramente ao SEBRE, né, a oportunidade de escrever esse trabalho e a Fundação Konrad Adenauer também, né, pela, por toda essa oportunidade de aprendizado e de exposição desses temas que são vitais, eu acho, de serem discutidos, né, no momento que a gente está vivendo, e a presença de todos também. Eu sou formada em gestão ambiental e sou mestre em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo. Não sei quem conhece a Exalc, lá em Piracicaba. Então, eu fui convidada pelo SEBRE, pela Fundação Konrad Adenauer, para escrever esse artigo sobre o cenário internacional, as finanças verdes no cenário internacional. Eu acho que, não sei se eu preciso fazer essa introdução, mas vou fazer bem rapidamente sobre, né, uma linha do tempo aí de como que esses conceitos de economia verde, desenvolvimento sustentável foram evoluindo no último século. Então, até a metade do século XX, o desenvolvimento era profundamente relacionado à industrialização. Em 72, na Conferência de Estocolmo, então, que começa a se falar do tripé do desenvolvimento do tripé da sustentabilidade, então economia, sociedade e conservação dos recursos naturais. O relatório Nosso Futuro Comum, em 87, coloca esse conceito de desenvolvimento sustentável. Em 1990, então, o primeiro relatório do IPCC, que a partir de então se tornou uma grande referência em relação às mudanças climáticas, mas nesse momento ele nos alerta, ele faz o primeiro alerta em relação ao impacto que o homem está causando no clima do planeta. E, finalmente, mas na verdade, dando início a uma discussão muito mais profunda e frequente, né, em 92, então, a Conferência das Nações Unidas e a Cúpula da Terra, aqui no Rio, né, então, estabelecem a Agenda 21 e o compromisso de estabilização das concentrações de gases de efeito estufa. Então, isso tudo só para contextualizar como se começa a discussão da busca por uma economia verde e da introdução de mecanismos econômicos para o desenvolvimento sustentável. O meu trabalho foi, como a Érica bem falou, a gente não conseguiu esgotar os temas que poderiam ser trabalhados nesse artigo, né? É uma infinidade de temas e de iniciativas que num trabalho desse tamanho, realmente é impossível de abranger todos. Então, o meu trabalho eu dividi em mercado de permissões, taxas, impostos e incentivos e subsídios. Pensando no modo de funcionamento dessas três categorias. Então, começando pelos mercados de permissões, eles inicialmente foram criados na década de 70 nos Estados Unidos em resposta à chuva ácida. Então, eles taxavam as emissões de dióxido de... Desculpa, taxavam não, mas era um mercado que controlava as emissões de dióxido de enxofre, que era o causador da chuva ácida. Então, fixações de limites de emissão para que pudessem ser comercializados e negociados essas permissões de emissão. Então, qual que é a premissa desses mercados? Né? Que o estabelecimento de um mercado dá flexibilidade para que sejam desenvolvidas estratégias de menor custo que possam reduzir esses poluentes. Então, dentro desses mercados de permissão, o mercado compulsório de carbono surgiu a partir do protocolo de Quioto, que foi ratificado em 97. Então, os países do anexo 1 têm metas de redução de emissões, né, 5,2% em relação a 1990. E aí o protocolo de Quioto também criou uma série de mecanismos de cooperação para buscar atingir essas metas. Então, o comércio de emissões, o MDL, né, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e a implementação conjunta. O maior exemplo de mercado compulsório de carbono é o mercado existente na União Europeia. É um mercado que abrange 45% das emissões de gás de efeito estufa dessa região.
incluindo linhas aéreas, geração de energia elétrica e indústrias em muitos países, né? Então, só falando rapidamente de algumas lições aprendidas em relação a esse mercado, no início do estabelecimento do mercado considerou-se que foram concedidas licenças de emissões em excesso, e aí isso provocou, entre outras coisas, uma variação no preço da tonelada de carbono e uma instabilidade nesse preço. A tonelada de carbono hoje tem um valor muito baixo, perto do que ela teve inicialmente. Além disso, as metas de redução do mercado da União Europeia considerou-se que ele teve metas de redução muito modestas, né, para o que seria necessário. Uma coisa que também questionou-se muito em relação ao mercado da União Europeia e aos mercados de carbono de maneira geral é a possibilidade de haver ou de ser intensificado o vazamento de carbono, ou seja, a migração de indústrias nesses países onde a regulamentação ou onde são estabelecidos limites para países onde a regulamentação é mais fraca e a legislação é mais fraca, o que não evitaria emissões, só deslocaria essas emissões para outros locais. Em relação ao mecanismo de desenvolvimento limpo, que era um dos mecanismos do protocolo de Quioto, a falta de clareza em relação à elegibilidade dos projetos dentro desse mecanismo, a falta de quantificação do conceito de desenvolvimento sustentável e falta de garantia de resultado trouxeram questionamentos em relação às reduções reais nas emissões e aos impactos ambientais e sociais, a outros impactos que poderiam ser causados por projetos que estivessem dentro do MDL. Então, um projeto que provoca, teoricamente, reduções de emissões, ele pode causar outros impactos ambientais e sociais que nem sempre que não eram considerados na escolha desses projetos dentro do MDL. Bom, e finalmente, a gente destaca aí no trabalho a importância do estabelecimento de um novo acordo para a redução das emissões, um novo acordo internacional no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, que a gente tem a COP agora em dezembro e a COP do ano que vem provavelmente vai definir um novo acordo. Então, continuando, o mercado voluntário de carbono já se trata das iniciativas que não estão dentro do protocolo de Quioto. Então, são iniciativas similares a essa da União Europeia e que visam atender o protocolo de Quioto, mas fora desse documento. Então, eles se dão através de negociações entre interessados ou intermediários, como bolsas de carbono, corretoras, e visam atender objetivos privados ou compromissos nacionais voluntários, funcionando da mesma maneira que o mercado compulsório. Então, um exemplo é o programa da Califórnia, de Cap and Trade, que faz parte de uma iniciativa que inclui estados dos Estados Unidos e províncias do Canadá. E também temos outras iniciativas desse gênero em outros países. O mercado voluntário de carbono, vários deles permitem convênios com países em desenvolvimento para projetos de RED+, que a Érica explicou antes. Então, uma preocupação é de que forma que essas negociações de créditos dentro do mercado voluntário, gerando investimentos em projetos de RED, não podem estar impactando comunidades e trazendo mudanças no uso do solo de países em desenvolvimento. As salvaguardas de RED são uma tentativa de evitar esse tipo de impacto, né? Então, outro aspecto que é questionado do mercado voluntário é que tanto o MDL quanto o RED, eles recompensam poluidores com créditos de carbono e
permitem que eles se eximam da responsabilidade de reduzir as emissões em loco. Então, essas emissões podem ser financiadas em outros locais, mas em loco elas não são reduzidas. Mas, por outro lado, se destaca a importância desses mecanismos em viabilizar a proteção de florestas nos países em desenvolvimento, né, reduzir as emissões de carbono. A terceira iniciativa dentro dos mercados de permissão são os mercados de qualidade da água, então que tenha uma estrutura semelhante aos mercados de carbono, só que eles estão relacionados às cargas de efluentes e poluição. Então, normalmente os parâmetros são fósforo, nitrogênio, salinidade e temperatura. Normalmente eles são criados antes ou junto com a implementação de limites de nutrientes e critérios de qualidade para a qualidade da água, né, dentro de uma bacia hidrográfica. Então, eles têm uma escala menor do que os mercados de carbono. Hoje já existem mais de 70 iniciativas em alguns países do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E os obstáculos que foram encontrados por alguns autores que a gente pesquisou foram os altos custos de transação, uma demora no prazo de que os negociadores se encontrassem e para que as negociações fossem aprovadas e desconfianças em relação ao funcionamento desse mercado. Então, já passando para o segundo grande grupo de instrumentos, então as taxas e impostos. São tributos ou taxas sobre produtos ou atividades poluidoras e sobre o uso de energia ou recursos naturais. Então, a gente considerou que eles são menos voláteis do que os mercados de permissão, porque são estabelecidos preços e esses preços não dependem necessariamente das flutuações de mercado. Então, eles têm um caráter inibitório, né? Eles oneram as atividades ambientalmente impactantes. Esses impostos que a gente está falando, né? Então, podem ser aplicados sobre geração de resíduos e efluentes, uso de recursos, uso de fertilizantes e emissões de gases de efeito estufa. Como, principalmente, o carbono, mas não só. Então, é importante, né, no estabelecimento desses impostos, avaliar os efeitos no custo de produtos e serviços e no impacto do crescimento econômico de um país. Especialmente se não houver alternativas que, de fato, incentivem mudanças nos processos produtivos. Então, não adianta a gente onerar determinado setor ou determinada atividade se não existir uma alternativa viável que possa substituir ou que possa ser implementada naquela empresa ou naquela instituição para que esse ônus não seja obrigatório, né? Então, tem iniciativa de taxação do carbono em vários países, de energia. Vou passar rápido, porque acho que eu vou acabar excedendo o meu tempo. Mas uso da água, resíduos e como a gente falou, né, nem sempre essas tributações fazem parte de uma estratégia ampla de reforma tributária. E acho que, voltando um pouco na discussão do primeiro painel, a ideia, acho que realmente não é complicar, é simplesmente onerar o que é mais prejudicial ao meio ambiente e, a longo prazo, né, a gente desvincula o meio ambiente da sociedade, da economia, mas, como o Haroldo falou da questão dos peixes, né, dos pescadores, isso é totalmente relacionado. A gente não pode pensar exclusivamente em como que isso vai onerar agora precisamos pensar a longo prazo qual o efeito que isso vai trazer, né? Então, quando há ilegalidade no uso de recursos, realmente é difícil de fiscalizar e aí você acaba não tributando, né? Então, num país como o Brasil, isso pode ser, né, que, por exemplo, do uso da água, ainda há muito uso legal, e da energia,
pode ser complicada de tributar. Também merece um destaque aí a dupla taxação da logística reversa, então dos produtos reciclados, né, da matéria-prima reciclada, que é tributada quando ela é produzida e quando ela retorna à indústria reciclada. E, finalmente, os subsídios e incentivos governamentais. Então, são isenções, doações, empréstimos, incentivos e subsídios financeiros para estimular o desenvolvimento de atividades sustentáveis e, além disso, os pagamentos por serviços ambientais. Né? Eu englobei os pagamentos por serviços ambientais dentro dos subsídios e dos incentivos. Então, são incentivos à redução da poluição, à melhoria das condições de disposição de resíduos, à utilização de transportes públicos e ao desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Vou repetir, mas é que eu realmente acho que isso é importante. Esses incentivos não bastam se juntamente existirem incentivos perversos ou ambientalmente danosos. Em 2011, foi investido no mundo, o valor que foi investido em combustíveis fósseis é 6 vezes maior do que o valor que foi investido em energias renováveis. Então, em subsídios, perdão. Então, não adianta a gente falar em mudança de matriz energética, em redução das emissões, se a gente continua investindo muito mais em combustíveis fósseis do que em energias renováveis. E só voltando na questão do quanto que a retirada desses subsídios pode prejudicar as comunidades, as populações, né? Somente 8%, a UNEP estima isso, que somente 8% desses subsídios são destinados a populações pobres. Né? Então, esses subsídios não vão, na sua maioria, para comunidades e pessoas que vão perder a sua fonte de renda se esses subsídios foram retirados. Provavelmente são indústrias, são grandes empresas que teriam condições de investir ou de mudar a sua forma de produção para produzir de uma forma mais limpa. Então, por último, o último instrumento é o pagamento por serviços ambientais, que a Érica falou bastante, né? Então eu vou falar mais rapidamente. É uma compensação financeira àqueles que adotam práticas de conservação ou de recuperação ambiental para tornar essas práticas mais atrativas. Então, para que essas práticas sejam mais atrativas, essas pessoas ou essas comunidades são remuneradas. Vários serviços são incluídos, então, sequestro e redução de emissões de carbono, conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e beleza cênica. São os 4 principais serviços que são considerados no pagamento por serviços ambientais. Então, tem no mundo inteiro, mas especialmente na América Latina e nos países em desenvolvimento, esses projetos estão proliferando. Eu só destaco nesse instrumento a importância da incorporação de critérios socioeconômicos para que os provedores de serviços ambientais recebam essa remuneração, para que não haja uma intensificação de desigualdades, e também que dentro desses projetos que esses projetos estejam incluídos numa estratégia como o IPAN está adotando, então, dentro de uma estratégia muito mais ampla de instrumentos que não se resumem ao pagamento por serviços ambientais, porque o pagamento por si só não é capaz de, na minha visão, de provocar uma transformação duradoura e de comportamento, e profunda de comportamento. Então, a sugestão é que se incluam outros programas, como programas de crédito agrícola, de assistência técnica e de produção à posse da terra, proteção à posse da terra, para que essa mudança seja mais duradoura mesmo. Bom, então esses instrumentos, esses 3 tipos de instrumentos que a gente falou, eles não são sempre utilizados de forma excludente. Em alguns casos, eles são utilizados complementarmente. Um exemplo é
o caso da Costa Rica, que taxa as emissões ou o uso de combustíveis fósseis, e com o valor dessa taxa ela investe em pagamento por serviços ambientais. Então são dois instrumentos que estão sendo usados de forma complementar. Outra coisa importante de destacar é que na maioria desses instrumentos são relatados gargalos em relação ao monitoramento e avaliação de resultados, que são importantes no desenho de qualquer política pública. Então, nesse caso, a gente dá destaque para o MRV, que é o Monitoramento, Relato e Verificação, que é uma ferramenta que tem todo o potencial de ser utilizada nesses instrumentos. E a importância da valoração dos serviços ambientais, né, para que sejam contabilizadas tanto as externalidades do processo produtivo quanto a adicionalidade desses instrumentos. Como eu já falei, né, essa apresentação, nem a apresentação nem o artigo esgotam os instrumentos. E cada vez surgem novas e cada vez mais inovadoras metodologias que servem dessa lógica econômica para solucionar questões ambientais. Então, nesse sentido, eu não posso deixar de falar que existem críticas a esse processo de mercantilização e de financiarização do meio ambiente. E essas críticas se justificam baseando-se no fato de que a crise ambiental teria sido criada pelo próprio paradigma econômico em que elas estão tentando em que se busca resolvê-las, né, através desses instrumentos. E, finalmente, eu queria dizer que assim, esses instrumentos eles nascem como a grande solução para a crise socioambiental, e, por isso, muitas vezes, eles são avaliados com muito pouca crítica, né? A gente acaba apostando todas as fichas nesse tipo de instrumento. Então, como eu falei do caso do pagamento por serviços ambientais, ele não se basta, né? Ele tem que vir acompanhado de uma série de outros instrumentos que vão garantir que aquela mudança seja efetiva. Isso não só com o pagamento por serviços ambientais, mas com todos os outros instrumentos. Baseando-se nos três tripés nos três apoios do tripé da sustentabilidade. É isso. Agora a gente passa